Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema da live é Assim a médica rasga dinheiro sem saber. Como será, né? Então, se você está assistindo aí no gravado, eu te convido para assistir essa live agora. Hoje o tema da live é muito interessante. A forma que vocês rasgam dinheiro do plantão sem perceber. Quais as formas que vocês rasgam dinheiro do plantão sem perceber? Já vão pensando aí, né? O que eu vou falar mais são sobre coisas no longo prazo, que muitas vezes a gente paga juro alto, e é esse dinheirinho que vocês rasgam sem perceber. E dói, gente, quando a gente começa a descobrir o tanto de dinheiro que a gente rasga, dói muito. Eu vou fazer pequenas simulações aqui para a gente ver, tá? Para a gente entender, né, como que a gente vai ver o nosso dinheiro se perdendo. O site se chama Clube dos Poupadores e lá tem alguns simuladores de financiamento. E eu fiz esse experimento, né? Simulei lá no meu banco e simulei em sites imparciais, né? Que eles são sites mais imparciais. Aí, gente, eu fiz a simulação de um financiamento da casa pelo meu banco. Eu falei, não, vou simular como se fosse financiar a casa. E aí coloquei lá, né, um valor de 400 mil a casa, né, dando uma entrada de 80 mil e financiando 320, tá? Então, quando eu faço essa simulação pelo meu banco grande, ele só me diz que eu vou pagar tantas parcelas. Vão ser 220 parcelas, 240, né? Se a gente botar 20 anos, serão 240 parcelas. A primeira será de 3 mil e a última será de 1.000. Ponto final. É isso que ele te fala. E por incrível que pareça, ele fala a taxa de juros, né? Mas ele não fala quanto que você vai pagar no final. Gente, eu bati cabeça, fui atrás disso dentro do meu próprio banco, mas ele não fala quanto que eu vou pagar no final. Ele só fala assim, que a primeira parcela vai ser de 3 mil e a última de 1.000. E aí, né, o que a pessoa faz? Ela fala, ora, 3 mil tá ótimo, como é regressivo, melhor ainda, né? Eu vou pagar R$1.000 no final. Muito bom, eu estou satisfeita, vamos lá fazer esse financiamento. Então, tudo bem. Eu fiz essa simulação, né? E aí, gente, quando você faz a simulação, que você percebe, né? Que você vai pagar aí, no final, né? Cerca de 300 mil reais a mais para o banco. Então, você financia um valor de 320, né? Porque você já deu a entrada de 80, você financia 320 e você paga praticamente mais 300 em cima dos 320. Resumindo, você chega a pagar aí 600 reais. Quem dera. Você chega a pagar aí 600 mil reais para adquirir um bem que só vale 320, entre aspas, porque você já deu 80. E aí é uma rasgação de dinheiro pesada, né? Porque eu comento isso com as meninas, eu falo assim, quantas horas, né? Quantas horas da vida de vocês gastarão, né, para pagar esse dinheiro para o banco? Eu não estou falando do dinheiro do bem, eu estou falando do dinheiro que foi para o banco, que foi de juros, tá? Se eu pegar e calcular esses 300 mil baseado em plantão, serão 300 plantões, né? Vamos considerar aí R$1.000 por plantão, serão 300 plantões de 12 horas. Se eu pegar 300 plantões e multiplicar por 12, serão 3.060 horas, 3.600 horas trabalhadas para o banco. Se eu pegar e dividir essas horas, né, por um dia, serão 150 dias trabalhados para o banco. Será a metade
quase metade de um ano trabalhada, toda, assim, mas eu tô falando de 24 horas direto, tá? Eu não tô falando de repouso. Então, se você pensa que você ainda vai dormir, vai ser um ano inteiro, né? Um ano inteiro, gente. Um ano inteiro trabalhado para o banco. Chega a ser absurdo. Você, um ano da sua vida, você vai lá e entrega completamente para o banco de trabalho. Tem gente que ainda chega e diz assim, não, né? Não é muito, não. E assim, se a gente for colocar no papel, é muito mais de um ano, porque você não vai conseguir trabalhar 300 dias no ano, né? Direto, 24 horas, né? Sim, 12 horas, todos os dias, 300 dias. Você vai ter, né, os seus dias de descanso, você vai ter dias de repouso. Isso é dinheiro rasgado, gente. Isso é um impacto muito grande na sua vida no longo prazo. E olha que eu coloquei uma casa de 400 mil, que nem sempre é a realidade do que as pessoas vão comprar. Às vezes elas vão comprar a casa de um valor muito maior, tá? Muito maior. Então, eu fico, às vezes, super assustada, né? Super assustada com as decisões financeiras que as pessoas tomam. Infelizmente, às vezes, por não conhecer, né? O que estão fazendo. Então, financiar, assim, ter a casa própria é errado, eu não estou discutindo ter ou não a casa própria, tá, gente? Eu estou falando sobre o tanto de dinheiro que a gente paga para outras pessoas sem se dar conta. Se eu for fazer uma simulação de empréstimo, e eu sei que tem muita gente que pede empréstimo, e para vocês terem uma base, eu fiz uma simulação de taxa de juros de 9,70. Quando a gente fala de empréstimo, aí é uma taxa de juros muito mais alta. É uma taxa de juros que varia de 36% ao ano. O financiamento é uma taxa de 9%, 10% ao ano. O empréstimo é uma taxa de 36% ao ano. Gente, 36% ao ano, sendo que a Selic está de 2%. Então, olha só, 36% simplesmente é 18 vezes mais do que a Selic, gente. Ah, Suzana, tá falando grego, porque eu não sei o que é Selic. E esse é o problema. Você financia, você às vezes pede empréstimo, entra no cheque especial, parcela aí o cartão de crédito, entra no crédito rotativo, mas não sabe o que é Selic. Tem previdência privada, não sabe o que é Selic, né? Investe lá no CDB do banco, não sabe o que é Selic. Eu já comentei outras vezes aqui com vocês. Se vocês não sabem o que é Selic e querem, né, usufruir de dinheiro, é muito difícil vocês entenderem como se comporta a economia. Tem dinheiro na poupança e não sabe o que é Selic, sendo que a poupança ela rende baseada na Selic, né? Durante a semana da Médica Investidora, eu vou explicar para vocês o que é Selic, o que é CDI, o que é IPCA, tudo bonitinho. Mas agora, no preparatório para a Semana da Médica Investidora, eu quero mostrar para vocês os grandes impactos que as decisões da vida da gente trazem. Tá, Suzana, eu mesmo sabendo que eu vou pagar tudo isso, eu tô tranquila, eu tô consciente e eu prefiro pagar, né? Porque a minha vida é diferente, eu tô precisando, acabei de casar, eu tenho um filho, tem alguém que mora comigo. Não dá para ficar, né, morando de aluguel. Então, eu vou financiar. E tudo bem, né? Eu sei que tem pessoas que acabam fazendo a escolha de financiar. E tudo bem. Só que o que acontece na grande maioria das vezes? O que acontece na grande maioria das vezes? As suas decisões, né, principalmente para coisas de longo prazo e de forma fixa, como o financiamento de uma casa, elas são tomadas muito cedo na sua vida. Geralmente, né, as pessoas vão, durante uma fase muito jovem da vida, elas tomam essa decisão de financiar, de comprar um imóvel, porque a pessoa se formou, a pessoa se casou, precisa de uma casa. Vai morar de aluguel, não. Vamos, né, financiar, organizar a sua vida.
Só que a vida da gente pode acontecer tantas coisas, né? Você pode mudar, né, as suas concepções de vida. Você pode conhecer pessoas de outros estados, você pode passar num concurso em outro estado, você pode, né, resolver fazer residência. Não sei, quero mudar de país. Nossa, resolvi que não quero mais morar nessa cidade. E aí você fica, né? Às vezes nem precisa mudar de cidade, mas já aconteceu com uma amiga, ela financiou uma casa dentro de um condomínio e esse condomínio ficou perigoso, né? Porque um dos donos de uma casa do condomínio alugou uma residência para uma pessoa, né, que traficava drogas. E todo mundo ficou ali acuado, não conseguia denunciar, né? Todo mundo muito preocupado, e as câmeras começaram, né, a flagrar pessoas tentando arrombar a porta dela. Ela começou a dormir com faca embaixo do travesseiro, morava só ela e a mãe dela. Então, são decisões, às vezes, que a gente toma muito precipitada, e depois você, infelizmente, né, não queria estar presa àquela situação de um financiamento. Nesse caso dessa minha amiga, ela teve que mudar de casa, né? Ela foi morar num apartamento, num local mais seguro, e ficou com a casa, pagando a casa e pagando o aluguel do financiamento. Então, um custo, né, aumentado aí nos seus gastos. E, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. E eu não estou dizendo que vocês não têm que ter a casa própria de vocês. Com sonhos a gente não discute, tá? A gente trabalha sim para realizar nossos sonhos, mas a gente precisa realizar os nossos sonhos de forma inteligente, sem rasgar dinheiro. Então, tomem as decisões, principalmente para o longo prazo, né, de forma cautelosa. Por que eu moro de aluguel hoje, né? Por que eu moro de aluguel hoje? Primeiro, né, eu não senti ainda essa necessidade de ter uma casa própria. Pode ser que eu sinta, né? Minha mãe já sentiu muito mais necessidade do que eu. E, você não vai ter sua casa? Falei, por enquanto, não. Por enquanto, estou acumulando patrimônio. E eu e meu esposo, né, a gente gosta dessa sensação de liberdade, de que se a gente quiser, né, passar um mês morando em outra cidade, a gente pode. Principalmente, né, com o empreendedorismo digital, que você ainda tem liberdade geográfica. Então, eu não tenho ainda vontade de me prender a um lugar. Quem sabe eu posso morar, né, em Santarém, no Pará, que foi a cidade que a gente se conheceu, uma cidade maravilhosa. Não sei. Então, muitas pessoas tomam decisões dessa forma, mas não pensam. A minha mãe, né, ela tem a casa própria dela, e meu avô precisou passar uns dias lá, né? Porque adoeceu, e precisando se locomover com cadeira de rodas. A casa da minha mãe, nenhum banheiro entra a cadeira de rodas. Nenhum banheiro. Meu avô tinha que fazer as necessidades dele ao ar livre, na varanda. Por quê? A casa, muitas vezes você prepara a sua casa como se você fosse passar toda a sua vida jovem, do jeito que você está hoje. E você não pensa que a casa pode ficar grande demais, que a casa pode ficar inacessível, que a casa pode, às vezes, ficar pequena demais, como no caso da minha mãe, a casa dela nem é pequena, mas os banheiros ficaram muito pequenos. Então, tudo isso eu penso, né, no longo prazo. Falo, gente, hoje eu quero uma casa grande para os meus filhos correrem, para eles brincarem, eles se divertirem. Daqui a pouco, né, quando eles estiverem maiores, né, não precisarem mais tanto de espaço, pode ser que eu queira ir para uma casa menor, um apartamento que dê menos despesa em relação a cuidados dentro de casa. Depois, na minha velhice, pode ser que eu precise de uma casa maior, né, mais espaço, né, que tenha espaço para outras pessoas dormirem com a gente, com, por exemplo, cuidadores, enfim. Será que todo mundo pensa dessa forma? Será que todo mundo para pensar dessa forma? Que a vida da gente, ela é feita, né, de momentos totalmente diferentes. Hoje, você vai pensar na casa dos seus sonhos, ela
pode ser completamente diferente da casa que você vai necessitar daqui 20, 30 anos. E hoje, na live pela manhã, eu estava comentando com as meninas que a gente precisa ter uma conscientização, que o futuro da gente ele é incerto e você pode ter, assim, 3 caminhos mais óbvios na sua vida. Um deles é morrer cedo, né? Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. O outro é você viver até muitos anos, até, né, seus 110 anos. E a outra possibilidade é você ficar inválida, né? Você não poder trabalhar e ter que parar de trabalhar bem antes do que você planejou. Só que a gente não gosta muito de pensar nisso, né? O que a gente quer pensar é, eu vou viver muito, com muita liberdade, independente, né? E vou morrer bem velhinha, de uma hora para outra, sem depender de ninguém. Isso é o que todas nós queremos. Acho difícil alguém não querer algo do tipo. Mas a gente tem que ter a consciência que pode acontecer. Algumas coisas podem acontecer, outras. E a gente tem que se preparar para a maioria delas e administrar, né, a nossa vida pensando em tudo. E as nossas decisões financeiras, principalmente para o longo prazo, tem que ser pensadas nisso também. Tem que ser pensada nisso. Ah, Suzana, mas aí eu vou ficar idosa, sem uma casa para morar? Não, aí você pode comprar sua casa. Né? Porque se você hoje tem a mentalidade financeira de acumular patrimônio, de você guardar, de você investir, você sabe exatamente que lá na frente, se você quiser ter sua casa no lugar que você quiser, dizer, não, agora eu quero essa casa aqui, você pode comprar, né? Porque você terá aí, eu estava falando na live de hoje pela manhã, né? Fizeram uma pergunta sobre acumulação de patrimônio e rentabilidade, e eu dei um exemplo de uma acumulação de patrimônio. Se a pessoa conseguir investir R$2.000 durante um longo prazo, né, 30 anos ou mais, ela consegue uma acumulação de patrimônio de 5, 6, 7 milhões, dependendo da rentabilidade dela. E assim, com esse valor, com certeza você vai conseguir comprar a casa, né, que você quer morar na sua velhice. E eu sei que esse assunto gera muita polêmica da casa própria. Gera muita polêmica. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, as pessoas, né, ficam, não sei, eu tô satisfeita com o meu financiamento, né? Que é como se eu estivesse mexendo numa decisão que a pessoa tomou e que ela fica incomodada de falar sobre uma decisão que ela já tomou. Parece que não tem volta, então ela se convence, né? E o nosso cérebro, ele é craque nisso, em nos convencer que a sua decisão foi a melhor. Então, quem não tem ainda, né, não tomou essas decisões, pensem bem, né, analisem. Não enfrentem, gente, uma decisão financeira tão séria por opinião de outras pessoas. Vou contar um caso para vocês. Eu estava fazendo uma consultoria de uma colega médica, obstetra. Eu acho que ela tinha próximo dos 50 anos, né? Próximo dos 50 anos. E ela ganhava R$20.000 e gastava tudo, não sobrava nada. E eu conversando com ela, perguntei se ela tinha os objetivos dela bem definidos, tal. Aí ela falou para mim, o meu sonho é adotar uma criança, mas no momento que eu tô agora, eu não tenho condições, porque eu trabalho muito, não tenho dinheiro guardado, né? Eu não tenho condições de adotar uma criança. Falei, poxa, que legal, então vamos, né, trabalhar nisso, você precisa, né, realizar esse seu sonho. Aí, no meio da consultoria para lá, ela comentou comigo, surgiu uma grande oportunidade para mim, né? Uma grande oportunidade. Meu pai vai dar a entrada do meu apartamento e eu vou financiar o restante. Aí eu falei, nossa, o que será que ela vai fazer? Eu falei, quanto é que vai ficar a parcela? Ela disse, a parcela vai ficar R$6.000. Eu falei, você tem consciência que a partir do mês que vem, porque já estava toda a documentação toda pronta. Eu falei assim, você tem consciência que a partir do mês que vem, você tem que trabalhar para conseguir esses R$6.000 que você não tem hoje e que você já está reclamando que trabalha muito e que você
está caminhando por um lugar completamente diferente do seu sonho. Aí ela parou. Eu falei, você tem como ganhar, a partir do mês que vem, 6 mil reais a mais? Ela falou, não. Do tanto que eu estou trabalhando, eu não consigo. Eu falei, como você vai fazer uma dívida que a partir do mês que vem, você precisa de 6 mil reais a mais? Isso vai ser para um longo prazo. Isso vai ser por uns 20 anos, mais ou menos. A pessoa, ela nem parou para fazer contas. Mas o pai dela, né, falou, gente, minha filha já tem 50 anos, não tem uma casa para morar, isso é um absurdo. Então, eu vou dar a entrada e ela financia o restante. Observem bem, quando a gente não tem sonhos definidos, quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, as pessoas, elas impõem os sonhos delas nos nossos, em nós, né? Elas impõem os sonhos delas em nós. Então, no caso dessa colega, ela ia financiar, não sei se ela financiou no caso, eu não acompanhei mais, mas ela ia financiar, né, um apartamento para pagar 6 mil reais por mês durante um longo prazo, porque se for parcelas decrescentes, né, que reduzem, mas elas demoram muito a decair, né? E eu falei para ela, né, e o seu sonho, o que é mais importante para você? Essa casa ou adotar o seu filho? Ela falou, bom, se eu colocar na balança, meu filho é mais importante. Eu falei, pois é, mas essa decisão está fazendo com que você fique cada vez mais longe de um sonho seu. Ah, mas como é que eu vou adotar uma criança se eu não tenho nenhuma casa para morar? Eu falei, uai, eu tenho 2 e moro de aluguel, né? Não existe esse negócio que você precisa ter uma casa própria para casar, você precisa ter uma casa própria para ter filhos. Isso não é real. A casa própria, ela é uma decisão que você pode tomar baseada no seu sonho de fato, igual eu falei, baseada no seu sonho, não de outras pessoas, tá? E não também por imposição de algo da sua vida. Eu tenho 2 filhos, a minha sogra mora comigo e eu moro de aluguel, né? Se precisar mudar, a gente muda. Ai, mas dá muito trabalho. Eu falei, olha, gente, eu prefiro esse trabalho do que pagar, né, tanto dinheiro para o banco. Essa é a minha opção. E a Nath comentou assim, já penso que o aluguel é um dinheiro jogado fora. Na minha opinião, você pode investir o valor de um aluguel em um financiamento e no final o imóvel vai ser seu. O alugado nunca vai ser seu. A pessoa tem sempre essa coisa na cabeça, Nath, que a partir do momento que você financia um imóvel, ele é seu. E ele não é seu, ele só é seu no final, né? Igual você falou, no final o imóvel vai ser seu. E quando você financia, o grande problema não é se o imóvel vai ser seu ou não. É que você pagou 2 vezes o valor de um imóvel. Você pagou 2 vezes o valor de um imóvel. Sobre o aluguel, por exemplo, eu pago aluguel, eu prefiro hoje o aluguel e a minha liberdade. Minha liberdade de me movimentar para onde eu quiser. Igual eu comentei. Se a casa é um sonho, se você acha que isso, né, ter uma casa própria não impede a sua liberdade, não tem problema. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem juntar realmente investindo o valor de uma casa, comprar ela com o seu dinheiro sem precisar pagar juros para ninguém, num período de 10 anos. Aí as pessoas vão dizer, nossa, 10 anos, quer dizer que eu vou passar 10 anos para ter minha casa própria? Gente, 10 anos passa muito rápido. 10 anos você consegue juntar o dinheiro da sua casa, comprar ela à vista ou decidir continuar com esse dinheiro investido, você que sabe. E o que você faria é pagar 2 vezes a casa durante 20 anos. Né? E nesses próximos 10 anos que você não teria mais esse custo nem de aluguel e nem de financiamento, você poderia, nesses próximos 10 anos, realizar outros sonhos na vida de vocês. Igual eu falei, infelizmente é um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico, de fato. Sempre tem esse questionamento. Ah, mas o aluguel, eu tô pagando, tô rasgando dinheiro, tô jogando dinheiro fora.
E eu acho que jogar dinheiro fora, eu estava fazendo eu estava fazendo a simulação e acabei tirando aqui, mas, na minha opinião, jogar dinheiro fora é quando você simula. Eu vou voltar a fazer a simulação aqui para vocês verem. Aqui fiz uma simulação numa casa de 500 mil, é só para vocês terem uma noção. Aqui, quando vocês vão ver, né, o valor da casa, por exemplo, aqui deu uma prestação de R$ 4.500. De juros nessa prestação, você está pagando R$ 3.800 de juros na primeira prestação, tá? E o que você está pagando na sua casa é só R$ 700. Então, esse aluguel, né, que você pagaria, né, no caso, o meu aluguel é 950. Então, se eu fosse pagar uma prestação dessa de R$ 3.000, eu posso continuar pagando o aluguel de 950 e investir 2 para minha casa, certo? Então, gente, a gente pensa que alugar é jogar dinheiro fora, mas para mim, jogar dinheiro fora é eu pagar R$ 3.800 de juro para o banco todos os meses. Tá, mas aqui eu estou financiando um valor maior do que eu financiei no exemplo passado. Eu vou simular, né, os R$ 320 mil que a gente tinha simulado agora há pouco. Então, deixa eu dar um calcular aqui que ele não foi. Então, olhem só, nas primeiras parcelas eu pago R$ 2.500 só de juros para o banco. R$ 2.500 até praticamente vai baixar dos 2.000, sabe quando? Na 118ª parcela, eu começo a pagar menos de 2.000 para o banco. Esse dinheiro para você não é um dinheiro rasgado? Até 100ª parcela você ainda está pagando juros para o banco. Então, não se iludam que você está pagando a sua casa, não. As primeiras parcelas, gente, a amortização da casa, ou seja, o que você está pagando para comprar mesmo a casa, é muito pequeno. Aqui no valor de 320 mil, na primeira parcela, você paga 460 para quitar a casa e 2.500 de juros para o banco. Esse dinheiro, esses 2.500 de juro para o banco, esse sim é um dinheiro jogado fora, tá? Porque esse dinheiro, ele não é para você morar. Esse dinheiro é só para você antecipar o seu sonho. Eu tenho um sonho da casa própria. Então, guarda esse dinheiro, investe, que você vai conseguir o sonho da casa própria. Mas por você antecipar o sonho, dizer, não, eu quero hoje, aí você paga o preço caro. E, igual eu falei, no final você vai pagar aí 400 mil reais de juros para o banco, né? Aqui deu uns 300 e pouco. Essa é a visão matemática da história, tá, Nath? Não tem como comparar aí juros com os juros que você paga para o banco com aluguel. E como eu estou fazendo a simulação de uma casa de 400 mil, eu vou falar para vocês qual é o aluguel médio de uma casa de 400 mil, lógico que vai depender da região. Geralmente é 0,3%, tá, do valor do aluguel. Então, dá R$ 1.200 de aluguel. Se eu vou pagar uma prestação de 3 mil, significa que me sobraria 1.800 para investir todos os meses para guardar para minha casa. É só cálculo, é só matemática que eu estou falando, tá? A Rayane está falando, já financei apartamento e vendo antes de quitar. Apliquei o dinheiro e hoje o custo de vida da família é bem menor, super valeu a pena. Assim, eu nem estou falando sobre vender o apartamento quitado, sabe? Sobre coisas do tipo, vender o apartamento financiado, eu nem estou falando sobre isso. Eu estou falando mais sobre essa questão de nós, né, sermos tão educados ou deseducados, não sei nem se posso usar essa palavra, mas assim, nós somos muito conduzidos a sempre financiar as coisas e pagar dinheiro para o banco. Se eu for, né, colocar agora no papel, o que acontece quando você faz financiamento de carro, tá? Financiamento de carro. Acontece, né, um outro problema aí na rasgação de dinheiro do nosso plantão. Quando eu falo rasgar dinheiro do plantão, vocês entendem
que é rasgar dinheiro do nosso trabalho. Não significa exatamente que é do plantão. Pode ser do consultório, pode ser dos procedimentos, mas eu uso o plantão como uma analogia para o trabalho do médico, tá? Da médica. Então, digamos, vamos financiar, né? Qual é o preço total do carro financiado? Então, você pagou aí 30 mil reais à vista, financiou 50, comprou um carro de 80 mil, tá? Pretende pagar, vamos supor, em 36 parcelas, né? 3 anos pagando o carro. Uma taxa de juros mensal, aí, um custo efetivo total de 2% ao mês. Você pode até conseguir menos do que isso, tá? Então, você pode até conseguir menos do que isso, eu vou até colocar um pouco menos. E o valor da prestação mensal vai sair R$ 1.500, tá? Então, R$ 1.500 todo mês, durante 36 meses, pagando, tranquilo. Então, assim, às vezes as pessoas, né, não percebem a quantidade de... Não, aqui ele fez a conta errada. Peraí, garoto. Então tá. Nossa Senhora das Graças. Botou um carro de 800 mil. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu botei um carro no valor de 80 mil e dando entrada de 30 mil e você pagando 36 prestações. Vai ser um valor de 1.600 a prestação. No final, você vai pagar de juros 20 mil reais só de juros para o banco. 20 mil reais só de juros para o banco. E olha que eu estou calculando um juros baixo, tá, gente? Tem juro muito maior do que esse. Se eu calcular 20 mil reais, gente, em todos os carros que eu for comprar, eu não vou calcular depreciação, não vou calcular que você perde dinheiro, né, com a desvalorização do carro. Eu não estou calculando isso, eu só estou calculando o que você paga de juros para o banco. Daqui até os seus 80 anos, quantos carros você terá na sua vida? Vamos pensar. Quantos carros você terá na sua vida se de 3 em 3 anos, mais ou menos, o tempo médio que as pessoas trocam de carro? Eu, né, se eu pegar aí 50 anos dividido por 3, vai dar uma média de uns 16 carros, tá? Porque eu tô pensando aí nos meus 80 e poucos anos, vai dar uma média de 16 carros daqui para lá. Gente, se eu pegar 16 carros, em todos eles, eu pago 20 mil de dinheiro para o banco, no final eu estou pagando 320 mil reais de juros para o banco, somando todos os carros que eu vou comprar ao longo da minha vida. 320 mil reais só de juros para o banco, só para você financiar o carro novo de 3 em 3 anos. Alguém já parou para fazer essa conta? Ou eu sou a doida que fico fazendo essas contas? Alguém já parou para pensar nisso? Nossa, então se eu financio um carro de 3 em 3 anos, e olha que eu estou, gente, fazendo uma simulação de um carro de 80 mil. E carro que médico anda é muito mais caro que 80 mil. A maioria que eu vejo anda em carros mais caros que 80 mil. Então, o juro vai ser ainda maior do que esses 20 mil reais por carro, tá? E eu calculei você mudando de carro de 3 em 3 anos, até o restante da sua vida, porque você não vai deixar de ter carro, né? Provavelmente você vai ter alguém para dirigir para você, mas você não vai deixar de ter carro. Então, pensa aí no longo prazo, o tanto de carro que você vai ter e o tanto de dinheiro que você vai trabalhar mais para o banco. Eu financiei carro também, gente. Já financiei carro, já financiei terreno, já financiei 3 terrenos, porque eu achei muito barato o valor do terreno, né? Eu cheguei lá para comprar, a mulher falou, não, a prestação vai começar em 400 reais. Eu falei, gente, mas que coisa barata, me dá 3. Comecei a passar umas... Comecei a pagar, dei 2 mil, dei 3 mil de entrada em cada terreno. Aí comecei a pagar 400 e poucos reais em cada terreno. Comprei logo 3, porque eu achei bom demais, né? Falei, meu Deus, eu vou pagar uma prestação de 1.300 reais, tá ótimo. Gente, aí depois que eu comecei a estudar, né? Aí, qual o juro que eu pago nesse negócio? Gente, vocês acreditam? Vocês acreditam
que eu comprei o terreno sem saber que era um financiamento. Vocês acreditam? A capacidade da pessoa era tão grande que eu comprei o terreno sem saber que era um financiamento. Quando eu comecei a estudar, eu descobri que era um financiamento. E foi meu pai que disse que era muito bom comprar. Aí eu falei, gente, é um financiamento. Nossa senhora, não sabia que era um financiamento, né? Eu falei, qual a taxa de juros? Aí fui lá no meu contrato pesquisar a taxa de juros. Eu falei, mas em quantas prestações que eu comprei? Eu não sabia. Aí eu liguei lá no negócio lá dos terrenos, quantas prestações que eu comprei? Aí ela falou 240. Eu disse, oi? Eu mesmo, né? Oi, 240? Ela foi. Eu já tinha pago 36. Aí eu, 1.500. E só subia, porque era ajustado pelo IGPM, né? Que é um índice de inflação. E só subia, e só subia. Eu falei, gente, acho que eu não estou muito consciente das coisas. Aí fui eu e meu esposo, a gente foi parar para fazer conta, né? Aí a gente foi parar. E nessa desses terrenos, gente, 2 terrenos era para minha sonhada casa. Eu já tinha murado, aterrado, feito a planta da casa inteira, né? O engenheiro fez a planta da casa toda. Eu falei, qual é um valor médio que a gente vai precisar para construir essa casa? Quando eu comecei a ver 500 mil reais para construir a casa. Aí eu comecei a estudar finanças nesse meio tempo. Falei, cara, que qualidade de vida que eu vou ter quando eu começar a construir essa casa? Que qualidade de vida que eu vou ter para poder manter essa casa? E esses terrenos que não acabam nunca, que são 240 meses pagando esses terrenos. Eu falei, gente, eu nem sei se eu quero morar aqui nesse lugar. E começou, gente, sim, um monte de interrogação na minha cabeça. Aí eu cheguei lá e fizemos as contas. Falei, gente, se a gente investir todo mês esses R$1.500, meu bem, vamos fazer as contas aqui, nas rentabilidades, a gente começou a fazer conta. Meu Deus, no final de 240 meses a gente vai ter esse tanto de dinheiro. Cancela, a gente não vai mais querer esses terrenos. Aí a gente foi lá, a gente quer cancelar. Não façam isso, vocês vão ter perda. A gente está consciente. Mas vocês vão perder muito dinheiro. Eu falei, a gente sabe que a gente vai perder muito dinheiro. Aí eles falaram, olha, a gente vai devolver as prestações para vocês em 15 meses. Todos os meses a gente vai pagar tanto. E a gente, maravilhoso, todos os meses eles pagavam, a gente investia o que eles pagavam e a gente investia o que a gente não estava mais pagando para eles, né? Então, a mentalidade da gente, né, além de entender, eu sinceramente, né, eu não entendi essa decisão financeira que eu tomei. Eu não entendi, eu não sabia, né? E isso ia impactar a minha vida no longo prazo, né? Demais, gente. Quando eu percebi o caminho que eu estava traçando, eu falei, meu Deus, eu vou me afundar em trabalho para construir uma casa, né? E depois dessa casa construída, eu vou me afundar em trabalho para conseguir manter essa casa. Se eu fosse a fundo nisso, gente, essa casa tinha sala de cinema. Essa casa tinha uma quadra de areia de vôlei, essa casa tinha um jardim, essa casa tinha piscina, essa casa tinha tanta coisa. Hoje eu olho e falo, gente, hoje eu nunca estaria com a qualidade de vida que eu tenho hoje, morando de aluguel e tranquila demais na minha vida. Então, aí são pesos e medidas de cada pessoa. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual eu fiz. Mas quando eu parei, olhei, né, fiz as contas, calculei, falei, não é isso que eu quero. Não é isso que a gente quer para a nossa vida. E a Rayane está falando, nossa, passei por tudo isso. Um dia eu e meu esposo decidimos resolver as dívidas e investir. Hoje estamos muito mais tranquilos. E faz uma diferença tão grande, né? A gente faz uma diferença tão grande. Para quem tem essa ideia, uma das minhas alunas, né, entrou no SaveMed na T7, eu acho. Não, acho que foi na T... Foi uma turma antes, na T5, talvez. Ela já tinha um pouco a vida financeira organizada, porém ela não investia. E ela falou assim que eles moravam de aluguel. Durante a pandemia, né, ela engravidou ou ela teve bebê, não me lembro exatamente, mas ela morava numa casa de R$3.000. E ela falou, não, durante a pandemia não vai dar.
minha receita vai cair, ela é reumatologista, a receita dela ia cair, né, por causa da pandemia. Ela falou, não, então vamos mudar de casa. Nos mudaram para uma casa de R$900. Então, essa flexibilidade, né, de mexer nas finanças, não, agora a gente vai, né, vamos mudar de casa, vamos passar uns 2 anos numa casa mais barata, numa casa menor, porque a gente vai pegar esse valor da diferença e vamos dar um up aí para realizar um sonho, né? Então, essa flexibilidade, ela é muito interessante para quem não tem esse sonho da casa própria, tá? Eu não tô falando que não pode ter casa própria. Eu tô falando que vocês precisam aprender a tomar decisões financeiras antes de realizar os sonhos. Por quê? Os sonhos, eles devem ser realizados, mas no tempo certo, né? No tempo certo. Então, não ultrapassem o tempo do sonho de vocês, porque vocês vão pagar muito mais caro por isso. E como que a gente paga? Com qualidade de vida, tá? Com tempo. Tempo é vida. E não volta atrás, gente, não volta. Quando você vai olhar a vida do médico, né, com esses financiamentos de casa, financiamentos de carro, e às vezes, né, pagando outras dívidas, chega próximo, às vezes, dependendo dos valores das casas e dos carros, chega próximo de R$1 milhão para o banco. Essas contas que eu fiz aqui, né, baseada num carro de 80 mil, baseada numa casa de 400 mil, chegou no valor de 620 mil reais ao longo da sua vida pagos para o banco. E esses 620 mil reais poderiam estar rendendo dinheiro para você. Esses 620 mil reais poderiam estar trabalhando por você. É isso que a gente precisa muito extrair da nossa mente. A Silmara está falando, nossa, eu tenho casa e terreno, tudo financiado, vou revisar tudo. Nunca tinha pensado em nada disso. Bem-vinda, né? Eu também nunca tinha pensado em nada disso. Quando eu financiei meu primeiro carro, eu fui lá na Caixa, né, financiar. Aí a Caixa, olha, a gente precisa de um prazo, né, para avaliar o financiamento. Eu falei, gente, que absurdo, né? A pessoa tá querendo financiar, sendo que eu tava pedindo dinheiro emprestado para o banco. A pessoa é desaforada, não entendia muito bem, né? Que absurdo, eu tô querendo financiar, né? E uma demora dessa, eu falei, quer saber? Eu vou em outro banco. Aí eu fui numa financeira. A financeira, no mesmo dia, ela liberou meu crédito. E eu falei, tá vendo? Quando a pessoa, né, tá interessada no cliente, é isso aí. Só que mal eu sabia, gente, que eu estava pagando, assim, um absurdo de juros. Vocês pensam que eu sei o juro que eu paguei? Eu nem sei. Eu nem sei, porque eu não sabia nem analisar. Eu sei que eu paguei um juro muito maior. E eu me lembro até que minha mãe comentou, minha filha, o juro vai ser maior. Falei, mãe, mas isso aí, eu tô com pressa, sabe? Aí a pessoa paga mais caro por não entender, talvez por também não ouvir, né? Quem quer explicar. Mas também minha mãe não soube me explicar, também não é culpa dela, porque eu também não podia ter buscado conhecimento. Já no meu segundo carro que eu financiei, né? Aí veio aquele bendito ciclo Toyota, né? Que você financia, aí você dá uma entrada, a parcela fica pequenininha e no final você tem que pagar uma parcela balão. A parcela no final lá. E a minha parcela no final era R$36 mil. O que eles fazem, né? A pessoa não tem essa consciência financeira de juntar esses 36 mil reais para pagar. O que a pessoa faz? Vai lá, devolve o carro, eles compram, desconta a parcela balão e você entra em um outro financiamento. Eu falei, tá aí, é agora que eu vou quebrar esse ciclo. E aí eu fui lá, juntei o dinheiro da parcela balão, paguei os 36 mil reais à vista e estou com o meu carro até agora. Tá? Meu carro vai fazer 5 anos. Estou com meu carro até agora. Quebrei esse ciclo. Quando eu encerrei o que eu paguei, comecei a juntar dinheiro para comprar o meu próximo carro. E foi assim que as coisas, né? Assim que a gente quebra o ciclo, né? Esse ciclo vicioso aí de, mas eu preciso trocar de carro. Falei, gente, vou ficar com o meu carro. Mas está desvalorizando. Minha filha, não está desvalorizando mais do que o tanto de juros que você paga para o banco. Pode ter certeza, tá? Que em 2 anos o seu carro não desvaloriza 20 mil reais. Ele desvaloriza quando ele sai lá da concessionária, né? Que você tira ele lá de dentro, ele desvaloriza os seus 20%. Mas de 1 ano, 2 anos, ele não desvaloriza esse tanto mais.
Você pode olhar, confere, vai lá na tabela FIPE, bota o seu carro e confere ele você não vai, talvez você não consiga olhar a tabela FIPE regressiva, nem sei disso. Mas você consegue olhar que seu carro não desvaloriza mais de um ano para o outro. Eu conferi meu carro ano passado, quanto ele valia, né? Tava valendo seus 62 mil. Gente, eu paguei 115 mil por ele. Com juro, com tudo. Aí, na hora de vender, eu só recebo 60 mil. Tá? Só recebo 60 mil. Por quê? Além do juro, ainda teve a depreciação do carro. Se eu fosse lá na Toyota devolver o meu carro, eles só iam entregar 60 mil. Ó, seu carro vale 60 mil. 36 é da parcela balão, tá aí 34 para você. Eu ia sair de lá com 34 mil reais na mão. Eu ia financiar outro carro se eu não tivesse essa consciência, sabe? Então, quebrar o ciclo é difícil. Igual a Raiane tá difícil. O mais difícil foi desapegar da dívida do meu apartamento financiado e foi a melhor escolha. É difícil, né? Desapegar de um ciclo de um carro é uma coisa. Desapegar do seu apartamento que você comprou. E aí você tinha aquela sensação que ele era seu, né? Ah, e o meu apartamento. A sensação é essa mesmo. Mas tudo bem, quem quer ter, nós não estamos brigando com quem quer ter casa própria. Nós não estamos brigando com isso, tá, gente? A Vanessinha perguntou, comprar ou alugar um carro? Eu fiz até uma live sobre isso, Vanessinha, já? Acredito? Gente, se for... Ô, pai. Se... Oxi. Sabe o que meu marido fez? Ele trocou os controles, deixou do quarto aqui e levou do... Esse meu marido é doido. Sim, comprar ou alugar um carro. Olha, se você for comprar à vista, vale mais a pena comprar. Se você for comprar financiado, vale mais a pena alugar. Porque o valor do financiamento e do aluguel é muito parecido, tá? É muito parecido. Aluguel e financiamento é muito parecido. Então, você consegue alugar o carro 2 meses, né? Ah, se você não precisa, né? E o financiamento, você fica com aquela dívida presa. Agora, se for comprar à vista, é mais barato. Mais barato. Tá bom? Ela tá falando, sério? Eu perdi. Não sei o quê. Ah, sim, essa live faz tempo, Vanessa. Hoje ela tá disponível mais para as minhas alunas. Já faz tempo que eu fiz essa live, mas eu já fiz uma live de comprar, financiar ou alugar um carro, tá? Mas alugar está sendo uma tendência, né? Principalmente porque você não paga PVA, não paga não sei o quê, não paga algumas taxas. Você consegue ter carro novo praticamente todos os anos, né? Então, dependendo, né, Yanara, dependendo da situação da família, vale mais a pena Uber. Dependendo, né? Tem alguns casos que o Uber ainda sai mais caro. Tá, gente? E outras decisões financeiras que vocês precisam tomar. Às vezes, né, aparecem decisões financeiras na vida da gente que a gente tem que perceber se aquilo é um custo ou se aquilo é um investimento na vida de vocês. Se custo é aquilo que você paga e aquilo só se desvaloriza. Por exemplo, um celular, né? Um celular é um custo. Ah, Suzana, mas eu trabalho. Tá, mas você consegue trabalhar com um celular de 2 mil e com um celular de 10 mil, né? Você vai conseguir trabalhar da mesma forma, a não ser que você use a câmera do seu celular, tem que ser a melhor, e não sei o quê, não sei o quê. Mas, tá? Isso é um custo. Diferente, né, de quando você vai participar de um evento, de um congresso, fazer uma especialização, que isso pode ser caro, mas é um investimento, porque é um conhecimento que fica. Então, fiquem ligadas na vida de vocês, quando vocês estiverem investindo, entre aspas, quando vocês estiverem desprendendo de um valor em algo em que aquilo vai se desvalorizar, carro, celular, esses bens que a gente compra, bolsas, sapatos, roupas, isso são custos, isso são gastos, porque desvaloriza. Diferente de coisas que quando você investe, aquilo te dá mais e mais retorno, tá?
Fiquem atentas a essas decisões financeiras. No ano de 2019, né, eu fiz um investimento na nossa empresa, eu e minha esposa, a gente fez um investimento na nossa empresa. Nós pagamos uma mentoria, tá? Para nossa empresa, uma mentoria para a empresa, para a gente, para a empresa. A mentoria foi R$60 mil, tá? Uma mentoria. Não era nada físico, a gente não ganhava nada físico. Tipo, o que eu tô comprando? Bota aqui na minha mão. Não existia. Mas por que tu pagou tão caro? Porque para mim era barato. Não porque, R$60 mil é pouco dinheiro para ti? Não é pouco dinheiro para mim. R$60 mil é muito dinheiro para mim, assim como é para você. Mas para o meu custo-oportunidade, para a minha empresa, para a minha família, aquilo era pouco dinheiro. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que aquilo ia me retornar lá na frente. Eu estava pagando uma mentoria que eu nunca mais eu ia me desfazer daquele conhecimento. E isso era uma coisa para a vida, era um investimento para a minha vida, tá? E nós pagamos R$60 mil à vista numa mentoria. Minha mãe falou assim, tu pagou R$60 mil em quê? Eu falei, numa mentoria. Aí ela, mas assim, é o quê? O que que vocês recebem? O que que você... Eu falei, mãe, é uma mentoria, são orientações, a gente tem reuniões, as pessoas vão dar o conhecimento delas pra gente. E acredito que hoje ela entende, mas na época ela falou assim, meu Deus, enganaram minha filha. Tenho certeza que ela foi enganada, porque não tem condições, roubaram minha filha, né? Foi passada para trás. Então, prestem muita atenção. Se você disser assim, você vai pagar R$60 mil num carro, R$60 mil num carro, tá ótimo. Só que o carro desvaloriza. O carro você não consegue, né, ter ganhos expressivos com ele. Diferente quando você vai fazer um investimento na sua empresa, na sua vida, que você olha lá na frente e você consegue visualizar o que você vai ter de retorno. Isso acontece muito quando as pessoas vão investir em ações, por exemplo. Às vezes, quando você vai avaliar uma ação na hora de comprar, ela está super cara. As pessoas estão pagando caro por aquilo, na consciência que elas estão pagando 20 vezes mais caro, 30 vezes mais caro, 90 vezes mais caro. O Banco Inter, por exemplo, é uma ação que atualmente ela está por volta de 20 mil vezes mais cara. E por que as pessoas pagam tantas vezes mais caro por uma coisa se elas sabem que não vale por isso? Não vale. Elas estão visualizando o futuro, mas ninguém conhece o futuro, tá? Mas há perspectivas de crescimento. Então, elas estão visualizando a perspectiva de crescimento que aquilo tem. Então, elas estão fazendo investimentos e estão pagando mais caro por coisas que elas acham importantes. Então, fiquem atentas. Você paga, tipo, R$5 mil num celular, né? Para você é um bem de consumo, mas é um passivo. Mas na hora de você pagar R$5 mil de investir em conhecimento, investir em você, na sua empresa, investir na sua família, uma coisa que vai ficar para o resto da sua vida, R$5 mil? Não, é muito caro. É muito caro. Percebam que as decisões financeiras da vida da gente, elas são feitas dessa forma. Quando você toma decisões financeiras, você tem que entender, esse dinheiro pode virar mais ou ele pode virar menos? Se ele pode virar menos, isso é caro. Se ele pode se transformar em mais dinheiro, isso é barato. Então, esses R$60 mil dessa mentoria que nós pagamos se tornou barato. Por todo o retorno que a gente teve, que não tem preço. Não tem preço. Um retorno em conhecimento, um retorno empresarial, um retorno é investimento de fato. Então, aprendam a tomar decisões financeiras dessa forma. Bens passivos se desvalorizam, a maioria deles, tá? Se desvalorizam. Então, já, né? Me alonguei muito, falei demais, né? Obrigada pela participação de todos vocês, gente. Tá bom? Então, fiquem atentos às boas decisões da vida financeira de vocês. Quando o gerente do banco ligar, né? Quando o consultor de seguro ligar, quando o assessor de investimentos ligar. Vocês precisam aprender a tomar boas decisões financeiras na vida de vocês. Um grande beijo, boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.